Às vezes, o destino coloca em nosso caminho pessoas que mudarão nossa vida para sempre. Uma menina de rua, descalça e faminta, se aproxima do homem mais poderoso da cidade. Suas palavras ecoam como um sussurro impossível. Me alimente e eu curo seu filho. Ele ri, ela insiste, mas quando o impossível acontece diante de seus olhos, tudo o que ele acreditava sobre a vida desmorona. Esta é uma história que vai mexer com seus sentimentos e mostrar como a fé pode mover montanhas. Richard Sterling caminhava pelas ruas de Manhattan com a postura de quem possuía o mundo. Seus sapatos italianos, de $1000, ecoavam no mármore do hall principal do Sterling Palace, o mais exclusivo de seus 15 restaurantes espalhados pelos Estados Unidos. Aos 52 anos, havia construído um império gastronômico que servia apenas à elite americana. Presidentes, artistas famosos e magnatas dos negócios disputavam uma mesa em seus estabelecimentos. Naquela manhã de terça-feira, Richard inspecionava cada detalhe de seu restaurante principal com o olhar crítico de um general. Os garçons se curvavam respeitosamente quando ele passava, mas seus olhos revelavam medo, não admiração. Richard Sterling não tolerava erro algum, e todos sabiam disso. "Você!" gritou para um jovem garçom que arrumava as taças de cristal. "Essa taça está com uma mancha. Quantas vezes preciso repetir que a perfeição não é negociável aqui?" O rapaz, com no máximo 20 anos, tremeu enquanto pegava um pano para limpar novamente a peça já impecável. "Senhor Sterling", murmurou o gerente, se aproximando nervosamente. "O senhor tem reunião com os fornecedores em 15 minutos. Richard nem olhou para o homem. "Cancele. Hoje vou almoçar com meu filho." Sua voz carregava uma mistura estranha de autoridade e algo que ninguém conseguia decifrar completamente. Era como se por trás de toda aquela frieza existisse uma dor profunda que ele escondia de todos. O restaurante funcionava como uma máquina de precisão suíça. Cada funcionário conhecia seu lugar e sabia que qualquer deslize poderia custar seu emprego. Richard havia demitido pessoas por crimes menores, como esquecer de trocar uma flor murcha ou demorar 3 segundos a mais para servir um prato. Ele acreditava que o medo mantinha a excelência, e a excelência mantinha seu império no topo. O Sterling Palace não era apenas um restaurante, era um símbolo de status. Frequentar aquele lugar significava pertencer ao 1% mais rico da América. As refeições custavam o que uma família comum gastaria em um mês, mas Richard sabia que seus clientes pagavam muito mais do que pela comida. Eles pagavam pela exclusividade, pelo prestígio de dizer que jantaram no império de Richard Sterling. Enquanto observava o movimento do salão principal, Richard sentia uma satisfação gelada. Havia começado do zero, filho de imigrantes pobres, e agora comandava um dos impérios gastronômicos mais respeitados do país. Cada conquista havia sido planejada, cada passo calculado. Ele não chegara até ali sendo gentil ou compreensivo. O mundo dos negócios era uma selva, e apenas os mais fortes sobreviviam. Seus olhos percorreram o ambiente luxuoso. Lustres de cristal checoslovaco iluminavam mesas de mogno maciço. As cadeiras eram estofadas, com couro legítimo importado da Itália. Cada detalhe custara uma fortuna. Mas Richard sabia que a imagem era tudo naquele negócio. Seus clientes não vinham apenas para comer, vinham para serem vistos comendo no lugar certo. O chefe principal se aproximou com o cardápio do dia. "Senhor Sterling, preparei especialmente o salmão selvagem do Alasca com redução de vinho francês para o almoço com seu filho." Richard assentiu friamente, sem demonstrar qualquer emoção. Mesmo quando se tratava de seu próprio filho, ele mantinha a mesma postura rígida e distante que usava com todos. Naquele momento, Richard Sterling não imaginava que em poucas horas uma menina descalça e
Faminta entraria em seu mundo perfeito e mudaria tudo para sempre. Ele não sabia que suas certezas sobre poder, dinheiro e controle seriam desafiadas por palavras simples, vindas de alguém que não possuía absolutamente nada, exceto algo que ele havia perdido há muito tempo: fé no impossível. O elevador privativo subiu silenciosamente até o último andar, onde Richard Sterling mantinha um apartamento exclusivo acima do restaurante. Ali, longe dos olhares curiosos e do movimento constante do Sterling Palace, ele guardava seu maior tesouro e sua maior dor: seu filho de 12 anos, Thomas. O menino estava sentado em sua cadeira de rodas personalizada, olhando pela janela que dava vista para Central Park. Seus olhos azuis, idênticos aos do pai, refletiam uma tristeza profunda que nenhuma criança deveria carregar. Thomas nascera com uma paralisia rara que afetava suas pernas, e desde então a vida da família Sterling havia se transformado em uma busca desesperada pela cura. "Pai", disse Thomas com voz suave quando Richard entrou no quarto, "hoje sonhei que corria no parque." Richard sentiu um aperto no peito, mas manteve a expressão séria. "Thomas, já conversamos sobre isso. Os médicos disseram que precisamos ser realistas." Suas palavras soaram mais duras do que pretendia, mas ele não sabia como expressar a dor que sentia ao ver a esperança nos olhos do filho. Nos últimos 8 anos, Richard havia gastado milhões de dólares procurando uma cura. Levara Thomas aos melhores especialistas do mundo, desde renomados neurologistas em Boston até cirurgiões experimentais na Suíça. Havia tentado terapias alternativas, tratamentos experimentais e até mesmo procedimentos que ainda estavam em fase de teste. Nada funcionara. "O Dr. Harrison ligou ontem", disse Richard, tentando mudar de assunto. "Ele quer fazer novos exames na próxima semana." Thomas apenas assentiu, já acostumado com a rotina infinita de consultas médicas e exames que nunca traziam boas notícias. A enfermeira particular, uma senhora gentil chamada Margaret, entrou no quarto carregando o almoço. "Bom dia, Sr. Sterling. O Thomas já tomou os medicamentos da manhã." Richard agradeceu com um aceno de cabeça, mas sua mente estava distante. O que ninguém sabia, nem mesmo Thomas, era como aquela situação havia mudado Richard Sterling profundamente. Antes do diagnóstico do filho, ele já era um homem ambicioso e determinado, mas ainda mantinha vestígios de humanidade. A paralisia de Thomas havia despertado nele uma raiva silenciosa contra o mundo, contra Deus, contra a injustiça de ter todo o dinheiro do mundo e não conseguir comprar a única coisa que realmente importava: a felicidade de seu filho. Essa raiva se refletia em como ele tratava seus funcionários. Cada erro deles era um lembrete de sua própria incapacidade de consertar o que realmente importava. Se ele não conseguia controlar o destino de seu filho, pelo menos controlaria cada aspecto de seu império com punho de ferro. A perfeição em seus restaurantes era uma forma desesperada de manter algum controle sobre sua vida que havia saído dos trilhos. "Pai", disse Thomas, quebrando o silêncio, "por que nunca mais vamos ao parque?" Richard parou de comer. Eles costumavam ir ao Central Park todos os fins de semana antes do diagnóstico. Thomas adorava correr na grama e alimentar os patos no lago. Depois da cadeira de rodas, Richard havia inventado desculpas para evitar o parque. Era doloroso demais ver outras crianças correndo enquanto seu filho apenas observava. "Estou muito ocupado com os negócios", mentiu Richard. "Talvez quando eu tiver mais tempo." Thomas sorriu tristemente, como se soubesse que esse tempo nunca chegaria. Margaret, que cuidava de Thomas há 5 anos, observava a interação entre pai e filho com o coração apertado. Ela sabia que Richard amava Thomas profundamente, mas a dor havia construído uma parede entre eles. O menino precisava de afeto, não apenas de tratamentos médicos caros, mas Richard havia se esquecido de como demonstrar amor sem tentar comprar uma solução. "Sr. Sterling", disse,
Margaret delicadamente. O Thomas perguntou se hoje poderia almoçar no restaurante. Faz tempo que ele não desce para ver o movimento. Richard hesitou. Nos últimos anos, havia mantido Thomas longe do restaurante, alegando que o movimento poderia cansá-lo. Mas a verdade era que tinha vergonha de mostrar ao mundo que nem todo seu dinheiro havia sido suficiente para curar o próprio filho. Thomas olhou para o pai com esperança. Por favor, pai. Prometo que vou ficar quietinho. E não vou atrapalhar ninguém. Richard suspirou, incapaz de negar o pedido do filho. Está bem, mas apenas por 1 hora. Enquanto Margaret preparava Thomas para descer ao restaurante, Richard olhou pela janela e viu uma menina negra de aproximadamente 10 anos mexendo no lixo do beco atrás do Sterling Palace. Ela estava magra, descalça e suas roupas eram remendadas. Por um momento, seus olhos se encontraram através do vidro. A menina sorriu e acenou, mas Richard desviou o olhar com desconforto. Ele não imaginava que aquela menina, que naquele momento procurava restos de comida em seu lixo, em poucas horas estaria no centro do maior milagre que ele jamais presenciaria. Grace havia chegado à vida de Richard Sterling e nada nunca mais seria igual. O elevador desceu lentamente até o salão principal do Sterling Palace. Thomas pressionou o rosto contra a parede de vidro, observando com fascínio o movimento elegante dos garçons servindo mesas com precisão militar. Havia algo hipnotizante naquela dança coreografada da alta gastronomia que o menino sempre admirara. Lembra-se das regras, disse Richard, ajustando a gravata nervosamente. Ficamos na mesa reservada do canto, longe do movimento principal. Thomas assentiu, acostumado com as limitações impostas pelo pai. Margaret empurrava a cadeira de rodas com cuidado, cumprimentando discretamente os funcionários que conhecia. O maître, Sr. Rodrigues, um homem experiente que trabalhava para Richard há 15 anos, se aproximou respeitosamente. Sr. Sterling, preparamos a mesa especial conforme sua solicitação. O chefe Johnson finalizou o salmão há poucos minutos. Richard acenou friamente, mas Thomas sorriu abertamente para Rodrigues, que retribuiu o carinho com um sorriso genuíno. Foi nesse momento que a porta principal do restaurante se abriu com um ranger suave. Uma pequena figura entrou, hesitante, olhando ao redor com olhos arregalados. Grace tinha cerca de 10 anos, pele negra que brilhava mesmo sob a sujeira acumulada, e cabelos crespos presos com um elástico surrado. Seus pés descalços contrastavam drasticamente com o mármore polido do chão. "Meu Deus", murmurou uma das garçonetes. "Como essa criança entrou aqui?" O segurança da entrada não havia notado Grace, porque ela havia entrado junto com um casal de clientes regulares, misturando-se discretamente atrás deles. Grace caminhou pelo salão com uma confiança estranha para alguém tão jovem e visivelmente deslocada naquele ambiente. Seus olhos percorreram as mesas luxuosas, os lustres de cristal e os clientes elegantemente vestidos, mas não demonstrou intimidação. Havia algo em seu olhar que transmitia uma paz profunda, como se ela pertencesse ali tanto quanto qualquer outro. Thomas foi o primeiro a notá-la. "Pai!" sussurrou puxando a manga do terno de Richard. "Olhe aquela menina!" Quando Richard virou-se e viu Grace, sua primeira reação foi de irritação. Como uma criança de rua havia conseguido entrar em seu restaurante, onde estava a segurança. Grace caminhava diretamente em direção à mesa deles, como se soubesse exatamente onde precisava ir. Seus olhos encontraram os de Thomas, e ela sorriu com uma doçura que iluminou todo o seu rosto sujo. "Oi", disse ela simplesmente, parando ao lado da cadeira de rodas. "Qual é o seu nome?" "Thomas", respondeu o menino imediatamente, fascinado pela presença da garota. "E o seu?" "Grace", ela disse estendendo uma mão pequena e suja. Thomas a apertou sem hesitar, enquanto Richard observava a cena com crescente desconforto. "Com licença", interrompeu Richard com voz gelada. "Você não deveria estar aqui.
Este é um estabelecimento privado. Grace olhou para ele com olhos serenos que pareciam ver através de sua alma. Eu sei quem você é, disse ela calmamente, e sei por que seu coração está quebrado. As palavras de Grace atingiram Richard como um soco no estômago. Como uma criança de rua poderia saber qualquer coisa sobre sua vida. Escute aqui, disse ele ficando em pé. Não sei que tipo de golpe você está tentando aplicar, mas não vai funcionar. Segurança. Pai, não! Protestou Thomas, segurando o braço do pai. Ela parece legal. Pode ficar um pouquinho? Thomas raramente pedia algo ao pai, e quando o fazia, Richard geralmente cedia. Mas desta vez, todos os seus instintos de proteção estavam gritando para remover aquela menina do restaurante. Grace se ajoelhou ao lado na cadeira de Thomas, ficando na altura dos olhos dele. Você gosta de desenhar? Perguntou ela. Thomas assentiu entusiasmado. Eu adoro, especialmente desenhos de pessoas correndo. Algo na forma como ela disse isso fez Thomas sorrir de uma maneira que Richard não via há anos. Você desenha pessoas correndo? Perguntou Thomas com curiosidade. Por quê? Grace tocou gentilmente a mão do menino. Porque acredito que todos nós fomos feitos para correr. Às vezes só precisamos de alguém que nos lembre disso. O restaurante inteiro havia parado para observar a cena. Clientes sussurravam entre si, garçons permaneciam imóveis com bandejas nas mãos, e até o chefe havia saído da cozinha para ver o que estava acontecendo. Nunca em 15 anos de funcionamento do Sterling Palace, algo assim havia ocorrido. Richard sentia-se dividido entre a raiva e algo que não conseguia identificar. A presença de Grace era perturbadora, mas havia algo nela que o impedia de simplesmente chamá-la de mentirosa e expulsá-la. Seus olhos eram diferentes, antigos demais para uma criança, como se carregassem uma sabedoria que vinha de muito longe. Senhor Sterling, aproximou-se Rodrigues discretamente. Devo chamar a polícia? Richard hesitou. Parte dele queria que Grace sumisse imediatamente, mas outra parte, uma parte que ele havia enterrado há anos, estava curiosa para saber o que mais ela tinha a dizer. Grace se levantou lentamente e olhou diretamente nos olhos de Richard. Naquele momento, o restaurante inteiro parecia ter parado no tempo. O barulho dos talheres cessou. As conversas se transformaram em sussurros e até o som da cozinha parecia distante. Era como se o universo estivesse se preparando para algo extraordinário. Senhor Sterling, disse Grace com uma voz doce, mas firme. Sei que seu dinheiro não conseguiu comprar o que você mais deseja. Sei que você daria tudo o que tem para ver seu filho correr no parque novamente. Richard sentiu o sangue gelar nas veias. Como ela poderia saber sobre os passeios no parque? Thomas olhou para Grace com admiração crescente. Você realmente acha que eu posso correr um dia? Antes que Richard pudesse interferir, Grace sorriu para o menino com uma confiança que parecia vir do próprio céu. Não acho, Thomas. Eu sei. Foi então que Grace pronunciou as palavras que mudariam tudo para sempre. Olhando diretamente para Richard Sterling, com uma coragem que desafiava sua idade e situação, ela disse, me alimente e eu curo seu filho. O silêncio que se seguiu às palavras de Grace foi ensurdecedor. Por um momento que pareceu uma eternidade, ninguém no Sterling Palace se mexeu. Era como se o tempo tivesse parado para absorver o peso daquelas 6 palavras simples que desafiavam toda lógica e razão. Richard Sterling ficou paralisado, olhando para aquela menina magra e suja que ousava fazer uma promessa impossível. Seus olhos percorreram Grace de cima a baixo, procurando algum sinal de mentira, alguma pista de que aquilo era uma encenação elaborada. Mas tudo o que via era uma criança sincera, com olhos que brilhavam com uma certeza inabalável. O que você disse? Perguntou Richard com voz trêmula, como se não tivesse ouvido direito. Grace repetiu calmamente, sem desviar o olhar.
me alimente. E eu curo seu filho. Desta vez, suas palavras ecoaram pelo salão inteiro, fazendo com que todos os presentes se inclinassem para a frente, tentando capturar cada sílaba. Thomas olhou da menina para o pai, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo a tensão elétrica no ar. Pai, sussurrou ele. O que ela quer dizer? Richard não respondeu. Sua mente estava trabalhando a 1000 por hora, tentando processar aquela situação absurda. De repente, Richard explodiu em uma gargalhada amarga, que ecoou pelo restaurante como o som de vidro se quebrando. Você está brincando comigo? Disse ele, sua voz carregada de sarcasmo e dor. Uma criança de rua entra no meu restaurante e me diz que pode curar meu filho? Onde você pensa que está? Em um conto de fadas? Grace não se intimidou com a reação de Richard. Ela manteve sua postura serena, como se já esperasse exatamente aquela resposta. Sei que é difícil de acreditar, disse ela suavemente. Mas às vezes as coisas mais impossíveis são as mais verdadeiras. Impossíveis? Richard riu novamente, mas desta vez sua risada estava cheia de raiva. Menina, eu gastei $8 milhões nos últimos 8 anos procurando uma cura para meu filho. Levei-o aos melhores médicos do mundo, especialistas que estudaram por décadas, que têm equipamentos que custam mais do que você verá na vida inteira. E você, uma criança faminta, que nem sapatos tem nos pés, acha que pode fazer o que eles não conseguiram. Os clientes do restaurante começaram a murmurar entre si. Alguns pareciam desconfortáveis com a situação. Outros estavam claramente fascinados pelo drama que se desenrolava diante de seus olhos. Rodrigues aproximou-se discretamente, pronto para intervir se necessário. Senhor Sterling, disse Grace, e havia algo em sua voz que fez todos no restaurante prestarem atenção. O dinheiro não compra milagres. A fé, sim. Suas palavras atingiram Richard como uma bofetada. Como uma criança podia falar sobre fé quando ele havia perdido a sua há tanto tempo? Fé? Richard praticamente cuspiu a palavra. Onde estava a fé quando meu filho nasceu assim? Onde estava quando os médicos me disseram que ele nunca caminharia? Onde estava quando eu passei noites inteiras rezando por um milagre que nunca veio? Sua voz estava ficando mais alta. E Thomas começou a ficar assustado. Grace deu um passo em direção a Richard, sem medo de sua raiva. A fé estava esperando o momento certo. E para se revelar, disse ela, e esse momento é agora. Ela estendeu uma mão pequena em direção a Thomas. Posso tocar em sua mão? Não! Gritou Richard, colocando-se entre Grace e seu filho. Não se atreva a tocar nele. Não! Sei que tipo de doença você pode estar carregando, que tipo de sujeira. Suas palavras foram interrompidas por Thomas. Pai, pare, disse o menino com uma firmeza que surpreendeu a todos. Ela só quer ajudar. Thomas olhou para Grace com olhos cheios de esperança. Você realmente pode me curar? Grace sorriu para Thomas com uma ternura que derreteu todos os corações presentes. Posso, querido. Mas seu pai precisa confiar em mim primeiro. Ela olhou para Richard novamente. Precisa escolher entre o medo e a fé. Richard sentiu-se encurralado. Todos no restaurante estavam olhando para ele, esperando sua decisão. Parte dele queria gritar, expulsar aquela menina e voltar à segurança de sua vida controlada. Mas outra parte, uma parte pequena e assustada que ele havia enterrado há anos, sussurrava que talvez, apenas talvez, existisse algo além de sua compreensão. Você está pedindo para eu acreditar em magia, disse Richard, sua voz mais baixa agora, quase um sussurro, para eu arriscar a esperança do meu filho em palavras de uma criança que nem sei de onde veio. Não estou pedindo para você acreditar em magia, respondeu Grace. Estou pedindo para você acreditar em amor, no amor que move montanhas, que cura corações, e partidos, que transforma o impossível em real. Margaret, que havia permanecido em silêncio até então, aproximou-se de Richard. Senhor Sterling,
disse ela delicadamente. Talvez devêssemos escutar o que a menina tem a dizer. Que mal poderia fazer? Richard olhou para Margaret, depois para Thomas, que o observava com olhos suplicantes. Está bem, disse Richard finalmente, mas sua voz estava cheia de desconfiança. Vou alimentá-la, mas quando nada acontecer, quando você for embora e meu filho continuar na mesma cadeira, espero que você aprenda que brincar com a esperança das pessoas é cruel. Grace assentiu pacificamente. Compreendo sua raiva, Sr. Sterling. Também compreendo sua dor. Mas hoje, sua dor vai se transformar em alegria. Ela olhou ao redor do restaurante. E todos aqui serão testemunhas de que o amor sempre vence. Richard fez um sinal para Rodrigues. Traga um prato de comida para ela, o que ela quiser. Sua voz estava resignada, como se estivesse cumprindo uma obrigação desagradável. Obrigada, disse Grace simplesmente. Mas antes de comer, preciso contar uma coisa para Thomas. Ela se ajoelhou novamente ao lado da cadeira de rodas e segurou a mão do menino. Thomas, você precisa saber que seu pai te ama mais do que tudo no mundo. Toda a raiva dele, toda a tristeza, é só porque ele não sabe como consertar o que dói em você. Thomas olhou para o pai com olhos marejados. Eu sei, pai. Eu sei que você me ama. Richard sentiu um nó na garganta e precisou desviar o olhar. Grace levantou-se e olhou para Richard uma última vez antes de se sentar à mesa. Sr. Sterling, prepare-se para ver seu filho correr. Rodrigues trouxe pessoalmente um prato com o melhor salmão da casa, acompanhado de legumes grelhados e um pequeno pão artesanal ainda quente. Grace olhou para a comida com olhos brilhantes de gratidão, mas antes de tocar em qualquer coisa, juntou as mãos e fechou os olhos em uma oração silenciosa. Richard observou cada movimento dela com atenção, procurando algum sinal de teatralidade ou falsidade. Mas Grace simplesmente orava, com a simplicidade de uma criança que conversa com um amigo querido. Quando abriu os olhos, havia lágrimas escorrendo por suas bochechas sujas. Obrigada, disse ela para Rodrigues, que sorriu tocado pela educação da menina. Grace começou a comer devagar, saboreando cada pedaço como se fosse a refeição mais preciosa do mundo. Era óbvio que ela estava com muita fome, mas ainda assim, mastigava calmamente, sem pressa. Thomas assistia fascinado. Está gostoso? Perguntou ele. Grace assentiu com entusiasmo. É a comida mais deliciosa que já comi na vida, disse ela. Seu pai faz milagres na cozinha também. Richard franziu o senho. Como ela sabia que ele estava envolvido na criação dos pratos? Enquanto Grace comia, uma mudança sutil começou a acontecer no ambiente. Os clientes que inicialmente pareciam desconfortáveis com a situação começaram a se aproximar discretamente. Uma senhora idosa que jantava sozinha se levantou e caminhou até a mesa. Querida, disse ela para Grace, como você se chama? Grace, senhora, respondeu a menina polidamente. A senhora sorriu. Grace significa graça, não é? Que nome bonito! Ela olhou para Richard. Seu restaurante sempre foi especial, Sr. Sterling, mas hoje há algo diferente no ar, algo mágico. Mais pessoas começaram a se reunir ao redor da mesa. Um casal jovem, um empresário que jantava sozinho, até mesmo alguns garçons se aproximaram. Era como se Grace tivesse criado um campo magnético que atraía as pessoas, fazendo com que esquecessem das convenções sociais e simplesmente quisessem estar perto dela. Grace, disse Thomas timidamente, você realmente veio aqui só para me curar? Grace parou de comer e olhou profundamente nos olhos do menino. Vim aqui porque você precisa de mim, Thomas, mas também porque seu pai precisa aprender algo muito importante. O que meu pai precisa aprender? Perguntou Thomas com curiosidade. Grace olhou para Richard, que estava, obviamente, desconfortável com a atenção de todos.
que o amor é mais poderoso que o medo, que a fé é mais forte que o controle e que, às vezes, as bênçãos vêm disfarçadas de coisas que não entendemos. Richard cruzou os braços. Já terminaram com as filosofias baratas? Você comeu? Agora cumpra sua parte do acordo. Sua voz era dura, mas havia uma tremulação que revelava nervosismo. Grace limpou a boca delicadamente com o guardanapo e se levantou. Está na hora, disse ela simplesmente. Ela caminhou até Thomas e estendeu as mãos. Posso segurar suas mãos, Thomas? Thomas olhou para o pai, que hesitou por um momento antes de assentir rigidamente. Grace segurou as mãos de Thomas entre as suas. Elas eram surpreendentemente quentes, como se uma energia especial fluísse através delas. Feche os olhos, Thomas, disse Grace suavemente. E imagine-se correndo no parque com seu pai. Imagine a grama sob seus pés, o vento no seu rosto, a felicidade no seu coração. Thomas fechou os olhos e sorriu, perdido na visualização. Grace começou a sussurrar palavras que ninguém conseguia entender completamente. Não era inglês, nem espanhol, nem qualquer idioma que alguém ali reconhecesse. Era como se ela estivesse falando a linguagem do próprio céu. De repente, uma luz suave começou a emanar das mãos de Grace. Era quase imperceptível no início, como o brilho dourado do pôr do sol, mas foi ficando mais intensa gradualmente. As pessoas ao redor ofegaram, mas ninguém se afastou. Era uma luz que trazia paz, não medo. Richard recuou instintivamente. O que está acontecendo? Murmurou ele, sua voz tremendo. Margaret segurou o braço dele. Senhor Sterling, olhe para o Thomas. O rosto de Thomas estava radiante. Lágrimas de alegria escorriam por suas bochechas enquanto ele mantinha os olhos fechados. Pai, sussurrou ele, sinto algo quente nas minhas pernas. Sinto como se elas estivessem despertando. A luz das mãos de Grace se intensificou ainda mais, envolvendo Thomas em um casulo dourado. O restaurante inteiro estava em silêncio absoluto, exceto pelo som suave da respiração das pessoas que testemunhavam o impossível. Então, devagar, muito devagar, Thomas começou a mover os dedos dos pés. Um movimento quase imperceptível, mas que foi visto por todos os presentes. Margaret cobriu a boca com as mãos. Rodrigues se benzeu e vários clientes começaram a chorar. Meus pés, sussurrou Thomas, ainda de olhos fechados. Pai, posso mover meus pés? Richard estava paralisado, incapaz de processar o que estava vendo. 8 anos de cadeira de rodas, 8 anos de médicos dizendo que era impossível, e ali estava seu filho movendo os pés. Grace continuou orando, e a luz continuou brilhando. Lentamente, Thomas começou a dobrar os joelhos. Depois, com um movimento que fez todos no restaurante prenderem a respiração, ele colocou os pés no chão. Grace, disse Thomas abrindo os olhos. Posso tentar ficar em pé. Grace sorriu através das lágrimas que agora corriam livremente por seu rosto. Pode, meu querido. Você foi feito para ficar em pé. Com Grace segurando uma de suas mãos e Margaret correndo para segurar a outra, Thomas Sterling se levantou de sua cadeira de rodas pela primeira vez em 8 anos. Suas pernas tremiam, mas o sustentavam. Ele estava em pé. O restaurante explodiu em aplausos e lágrimas. Pessoas que nem se conheciam se abraçavam, todos testemunhando o milagre que se desenrolava diante de seus olhos. Mas Richard Sterling permanecia imóvel, olhando para seu filho em pé, incapaz de acreditar no que via. Pai, disse Thomas estendendo a mão livre, vem aqui, quero te dar um abraço em pé. Foi só então que Richard se moveu. Tropeçando quase, ele correu até Thomas e o envolveu em um abraço desesperado, caindo de joelhos para ficar na altura do filho. Thomas, soluçou ele, meu menino, meu querido menino. Pai e filho choraram juntos, enquanto Grace recuou discretamente, permitindo que tivessem seu momento. A luz dourada começou a se desvanecer, mas a transformação estava completa.
Thomas Sterling estava curado. Richard Sterling segurou o rosto de Thomas entre as mãos, ainda não acreditando completamente no que via. Seu filho estava em pé, sorrindo através das lágrimas, mais radiante do que Richard jamais o havia visto. "Como é possível?", murmurou ele, olhando para Grace com uma mistura de gratidão e terror. "Como isso é possível?" Grace aproximou-se calmamente, suas pequenas mãos ainda brilhando com um resquício da luz dourada. "Senhor Sterling", disse ela suavemente, "há coisas neste mundo que não podem ser compradas, controladas ou explicadas pela ciência. Só podem ser recebidas com um coração aberto." Thomas deu seus primeiros passos hesitantes, segurando o braço do pai para se equilibrar. Cada passo era uma vitória, cada movimento uma declaração de que o impossível havia se tornado real. "Pai", disse ele com voz emocionada, "não dói nada. É como se minhas pernas estivessem dormindo e agora acordaram." Richard olhou ao redor do restaurante. Todos os presentes observavam a cena com lágrimas nos olhos, alguns gravando com seus telefones, outros simplesmente absorvendo o momento histórico. Rodrigues estava encostado na parede, chorando abertamente. Margaret rezava em silêncio, agradecendo por ter testemunhado um milagre. "Grace", disse. Richard, sua voz quebrando, "quem você é realmente? De onde veio? Como sabia sobre Thomas, sobre nossa vida?" Grace sorriu com a sabedoria de alguém muito mais velha que sua aparência. "Sou apenas uma menina que acredita no amor", respondeu ela. "Mas sei que essa resposta não é suficiente para você." Ela parou por um momento, como se estivesse decidindo quanto revelar. "Minha avó costumava dizer que algumas pessoas nascem com dons especiais, não para se exibir ou ganhar dinheiro, mas para curar corações partidos e lembrar o mundo de que os milagres ainda existem." Thomas tentou dar mais alguns passos, desta vez sem apoio. Suas pernas tremeram, mas conseguiu andar sozinho por alguns metros antes de voltar para o abraço do pai. "Grace", disse ele, "você vai ficar conosco? Pode ser da nossa família?" As palavras de Thomas atingiram Richard como um raio. Família. Quando foi a última vez que ele havia pensado em sua casa como uma família verdadeira? Nos últimos anos, havia sido apenas ele, Thomas e uma rotina médica interminável. Não havia riso, não havia alegria, apenas a busca desesperada por uma cura que ele nunca acreditou que viria. "Thomas tem razão", disse Richard, ajoelhando-se para ficar na altura de Grace. "Não posso simplesmente deixar você ir embora depois do que fez por nós. Onde você mora? Tem família?" Grace baixou os olhos pela primeira vez desde que chegara ao restaurante. "Moro nas ruas há 2 anos", disse ela suavemente. "Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 8 anos. Minha avó me criou depois disso, mas ela morreu no ano passado." Sua voz era calma, mas todos puderam perceber a dor por trás das palavras. Richard sentiu, como se levasse um soco no estômago. Ali estava uma criança que havia perdido tudo, que vivia nas ruas sem nada, e mesmo assim tinha vindo oferecer cura para seu filho. Toda a arrogância, todo o orgulho que ele carregava, desmoronou naquele momento. "Grace", disse ele com voz trêmula, "me perdoe. Perdoe minha arrogância, minha falta de fé, a forma como a tratei." Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. "Você deu a meu filho o que eu não consegui dar em 8 anos, e eu a tratei como uma intrusa." Grace tocou suavemente o rosto de Richard. "Não precisa se desculpar comigo, Sr. Sterling. Precisa se desculpar com seu coração. Você carregou tanta raiva, tanta dor, que esqueceu como amar sem medo." Richard olhou ao redor do restaurante, vendo realmente seus funcionários pela primeira vez em anos. Rodrigues, que trabalhava para ele há 15 anos e que ele nunca havia tratado com verdadeira gentileza. Margaret, que cuidava de Thomas com amor maternal, enquanto ele mantinha distância emocional. Os garçons jovens que ele intimidava diariamente com sua busca obsessiva pela perfeição. "Rodrigues", chamou ele, sua voz quebrada. O gerente se aproximou hesitante.
Senhor Sterling, quero me desculpar, disse Richard ficando em pé. 15 anos trabalhando comigo e eu nunca te tratei como você merece. Você cuidou deste lugar como se fosse seu e eu apenas critiquei e exigi mais. Rodrigues ficou visivelmente emocionado. Senhor Sterling, não precisa... Preciso sim, interrompeu Richard. Preciso me desculpar com todos vocês. Ele se virou para os outros funcionários que estavam observando. Sei que fui um patrão difícil, que deixei minha dor pessoal afetar como os tratava. Isso não estava certo. Margaret se aproximou com lágrimas nos olhos. Senhor Sterling, todos nós sabíamos que o senhor estava sofrendo. Queríamos ajudar, mas não sabíamos como. Richard a abraçou, algo que nunca havia feito antes. Obrigado por cuidar de Thomas, quando eu não sabia como fazer isso. Thomas, que agora conseguia ficar em pé sozinho, observava a transformação de seu pai com admiração. Pai, disse ele, você está diferente. Seus olhos estão brilhando de novo. Richard sorriu através das lágrimas. É porque você me ensinou a enxergar novamente, meu filho. Grace observava a cena com satisfação silenciosa. Senhor Sterling, disse ela, agora entende por que precisava passar por isso? Não era só Thomas que precisava ser curado. Seu coração também estava paralisado. Richard assentiu, finalmente compreendendo. A cura de Thomas foi um milagre, mas a verdadeira transformação está acontecendo aqui, disse ele, tocando o peito. Eu havia me tornado um homem amargo, controlador, que tratava as pessoas como objetos. Isso precisava mudar. E mudou, disse Grace sorrindo. Agora você pode ser o pai que Thomas sempre precisou e o homem que Deus sempre quis que você fosse. Ela olhou ao redor do restaurante. E este lugar pode se tornar muito mais do que um símbolo de status. Pode se tornar um lugar onde o amor é servido junto com a comida. Thomas conseguiu andar até Grace e a abraçou fortemente. Obrigado por curar meu pai também, sussurrou ele. Grace riu, um som puro como sinos tocando. Agora vocês dois podem correr juntos no parque. Richard olhou para Grace com uma determinação nova brilhando em seus olhos. Grace, quero que venha morar conosco. Quero que seja parte da nossa família oficialmente. Thomas está certo. Você não pode simplesmente ir embora, depois de mudar nossas vidas para sempre. Grace hesitou, uma sombra de vulnerabilidade cruzando seu rosto. Tem certeza? Sou apenas uma menina de rua que... Você é um anjo, interrompeu Richard. Um anjo que Deus enviou para salvar nossa família. Por favor, nos dê a honra de cuidar de você como você cuidou de nós. Thomas pegou a mão de Grace. Por favor, Grace, quero que seja minha irmã de verdade. Grace olhou para Thomas, depois para Richard e, finalmente, para todos os funcionários e clientes que observavam com esperança. Lentamente, um sorriso radiante iluminou seu rosto. Sim, disse ela simplesmente. Eu gostaria muito de ter uma família novamente. 6 meses depois, o Sterling Palace havia se transformado em algo completamente diferente. O luxo ainda estava presente, mas agora havia calor humano nas paredes de mármore. Richard Sterling caminhava pelo restaurante com um sorriso genuíno no rosto, cumprimentando cada funcionário pelo nome e perguntando sobre suas famílias. Bom dia, Rodrigues, disse ele parando na recepção. Como está sua esposa? A cirurgia correu bem? Rodrigues sorriu amplamente. Muito obrigado por perguntar, Sr. Sterling, e obrigado por pagar todas as despesas médicas. Ela está se recuperando perfeitamente. Richard acenou com humildade. É o mínimo que posso fazer. Por alguém que dedicou 15 anos da vida a este lugar. Ele olhou ao redor do salão principal, onde uma nova sessão havia sido adicionada. Como estão os preparativos para o almoço beneficente de hoje? Tudo pronto, senhor, respondeu Rodrigues. Esperamos 200 crianças de orfanatos da cidade. O chefe Johnson preparou o cardápio especial que a Grace sugeriu. Richard assentiu com orgulho.
A ideia de realizar almoços gratuitos para crianças carentes havia sido de Grace, e agora acontecia todo sábado. Naquele momento, Thomas desceu correndo as escadas que levavam ao apartamento familiar no andar superior. "Pai!" gritou ele alegremente. "Grace está terminando de se arrumar. Ela está nervosa para o discurso de hoje." Richard riu, ainda se emocionando toda vez que via seu filho correr. "Onde ela está?" perguntou Richard. "Vou conversar com ela." Thomas apontou para cima, no quarto dela, ensaiando no espelho. Richard subiu as escadas, lembrando-se de como sua vida havia mudado completamente desde aquele dia extraordinário. Grace agora tinha seu próprio quarto no apartamento da família, decorado com cores alegres e cheio de livros sobre medicina alternativa e espiritualidade. Ela frequentava uma escola particular próxima e havia se tornado a filha que Richard nunca soube que precisava. "Grace!" Richard bateu suavemente na porta. "Posso entrar?" "Claro, papai", respondeu ela. A palavra papai ainda fazia o coração de Richard acelerar de emoção. Grace estava diante do espelho, ajeitando um vestido azul claro que Margaret havia comprado para ela. "Está nervosa?" perguntou Richard, sentando-se na cama. Grace se virou com um sorriso tímido. "Um pouco. Nunca falei para tanta gente antes." Hoje seria o dia em que Grace contaria sua história para um grupo de médicos e pesquisadores que Richard havia convidado. Não para estudá-la como uma cobaia, mas para aprender sobre a fé e a cura espiritual. "Lembra-se do que conversamos?" disse Richard gentilmente. "Você não precisa provar nada para ninguém. Sua história já transformou nossa família. Se puder inspirar outras pessoas, maravilhoso. Se não, não importa." Grace assentiu, respirando fundo. "Papai", disse ela, "às vezes ainda não acredito que tenho uma família de verdade, que tenho um quarto só meu, comida todos os dias e pessoas que me amam." Richard sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "Grace, você nos deu muito mais do que recebeu. Você nos ensinou a amar novamente." Eles desceram juntos para o restaurante, onde a transformação era visível em cada detalhe. As mesas ainda eram elegantes, mas agora havia fotos de família nas paredes, desenhos que Thomas havia feito e um mural com fotos de todas as crianças que haviam sido beneficiadas pelos almoços gratuitos. Margaret se aproximou, carregando uma bandeja com sanduíches. "Para as crianças que vão chegar logo", explicou ela. Todas as receitas que a Grace ensinou. Grace havia compartilhado receitas simples e nutritivas que sua avó lhe ensinara, e agora faziam parte do cardápio regular do restaurante. "Senhor Sterling", aproximou-se uma jovem garçonete chamada Sarah. "Obrigada novamente pela bolsa de estudos. Comecei a faculdade semana passada." Richard sorriu calorosamente. "Você merece, Sarah. Trabalha aqui há 3 anos com dedicação total. Era justo que tivesse essa oportunidade." Nos últimos meses, Richard havia estabelecido um programa de bolsas de estudos para seus funcionários, aumentado os salários de todos e criado um ambiente de trabalho onde as pessoas se sentiam valorizadas. O Sterling Palace havia se tornado um exemplo de como tratar funcionários com dignidade. "Pai", disse Thomas, puxando a manga de Richard, "posso mostrar para Grace os novos desenhos que fiz?" "Claro, meu filho", respondeu Richard, observando Thomas correr alegremente. O menino não apenas havia recuperado a capacidade de andar, mas se tornara uma criança completamente diferente. Mais confiante, mais alegre, mais aberto ao mundo. As primeiras crianças dos orfanatos começaram a chegar, trazidas por funcionários das instituições. Eram meninos e meninas de várias idades, muitos tímidos, outros curiosos, todos claramente impressionados com a elegância do lugar. Grace correu para recebê-los pessoalmente. "Olá", disse ela alegremente para um grupo de crianças pequenas. "Sejam bem-vindos à nossa casa. Hoje vocês são os convidados mais importantes do mundo." As crianças sorriram, imediatamente se sentindo à vontade com Grace, que
Tinha o dom de fazer qualquer um se sentir especial. Richard observava a cena com o coração cheio. 6 meses atrás, ele mal conseguia demonstrar afeto pelo próprio filho. Agora, via sua filha adotiva abraçando crianças desconhecidas com amor genuíno e sentia um orgulho imenso. Dr. Patricia Williams, uma das pediatras mais respeitadas da cidade, aproximou-se de Richard. Sr. Sterling, preciso dizer que estou impressionada com a transformação deste lugar. Ouvi falar dos almoços beneficentes e da história de sua família. É inspirador. Doutora Williams, respondeu Richard, tudo isso é mérito da Grace. Ela nos ensinou que a verdadeira riqueza está em compartilhar o que temos. Ele apontou para Grace, que agora estava sentada no chão, brincando com as crianças menores. Aquela menina salvou minha família. O almoço foi servido com alegria e descontração. As crianças comeram com apetite, muitas dizendo que era a melhor comida que já haviam provado. Os funcionários do Sterling Palace serviram com sorrisos genuínos, tratando cada criança como um membro da realeza. Depois do almoço, Grace se levantou para falar. O salão ficou em silêncio respeitoso. Quero contar para vocês uma história, começou ela com voz clara e confiante. A história de como uma família quebrada se tornou inteira novamente. Ela falou sobre sua própria infância, sobre perder os pais e viver nas ruas. Falou sobre sua avó, que lhe ensinou que o amor era a força mais poderosa do universo. Falou sobre o dia em que entrou no Sterling Palace, faminta e desesperada, e encontrou uma família que precisava tanto de cura quanto ela. Thomas não era a única pessoa paralisada nesta família, disse Grace, olhando para Richard com carinho. Meu pai estava paralisado pelo medo, pela raiva, pela dor de não conseguir ajudar seu filho. Mas quando o amor entrou em seus corações, todos foram curados. As crianças ouviram fascinadas, os adultos se emocionaram. Dr. Williams limpava lágrimas dos olhos, tocada pela simplicidade e profundidade das palavras de Grace. A lição que aprendi, continuou Grace, é que todos nós temos o poder de curar alguém. Não precisamos de dons especiais ou poderes mágicos. Precisamos apenas de um coração aberto e da vontade de amar sem pedir nada em troca. Thomas se levantou e correu até Grace, abraçando-a diante de todos. Obrigado por me curar, disse ele alto o suficiente para todos ouvirem. E obrigado por curar nossa família. Richard se aproximou e abraçou os 2 filhos. Grace, Thomas, vocês me ensinaram que o verdadeiro sucesso não se mede em dinheiro ou poder. Se mede em quantas vidas conseguimos tocar positivamente. Dr. Williams se levantou para aplaudir. E logo todo o salão estava de pé, ovacionando a família Sterling. Mas para Richard, o aplauso mais importante vinha do coração. Pela primeira vez em anos, ele se sentia verdadeiramente rico. Quando as crianças foram embora, carregando sacolas com comida e pequenos presentes, a família Sterling se reuniu na cobertura do prédio, onde Richard havia criado um pequeno jardim. Grace estava desenhando no caderno que Thomas lhe dera de presente. Thomas lia um livro sobre astronomia e Richard simplesmente observava seus filhos com gratidão infinita. Pai, disse Thomas, quebrando o silêncio. Ontem sonhei que éramos uma família normal. Quando acordei, percebi que somos melhor que normal. Somos especiais. Richard riu, puxando o filho para um abraço. Somos especiais, porque aprendemos que o amor é a única coisa que realmente importa. Grace olhou para o céu, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer. Vovó, sussurrou ela, obrigada por me ensinar sobre o amor. Agora tenho uma família que me ama, e eu os amo também. Uma brisa suave soprou, como se fosse uma resposta carinhosa do céu. Richard Sterling havia começado aquele ano como um homem bilionário, mas emocionalmente falido. Terminava como um homem verdadeiramente rico. Rico em amor, rico em família, rico em propósito. Grace havia cumprido sua promessa de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado.
Ela não apenas curara Thomas, havia curado toda a família. Naquela noite, quando Richard colocou os filhos para dormir, Thomas fez uma pergunta que ficaria gravada em seu coração para sempre. Pai, você acha que Grace é um anjo? Richard sorriu, beijando a testa do filho. Acho que todos nós podemos ser anjos para alguém, Thomas. Grace nos ensinou isso. E enquanto a cidade de Nova York dormia lá embaixo, a família Sterling descansava em paz, sabendo que haviam descoberto o verdadeiro significado da vida, que o amor é a única cura para todas as feridas e que os milagres acontecem quando abrimos nossos corações para o impossível. A menina de rua que um dia sussurrou: "Me alimente e eu curo seu filho", havia feito muito mais do que prometera. Ela havia curado uma família inteira e mostrado ao mundo que a fé, a esperança e o amor ainda movem montanhas. Se essa história tocou o seu coração, respire fundo e pense: quantas vezes a gente subestima o poder de um gesto simples? Uma refeição, uma palavra de carinho, uma chance. Às vezes, o impossível só precisa de alguém que acredite. Comenta aqui: ainda existe esperança. Só para sabermos que você sentiu o impacto dessa história. E se você acredita que o amor ainda pode transformar o mundo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, cada vídeo é feito para lembrar você disso. Nos vemos na próxima história.